Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Já entrando, me preparando, 18h45, preparando para o nosso guru. Fala grande Glauco, Glauco tá na área, Glauco. Você é um manão mesmo, cara, você é um brother mesmo. A Nath aí. Como é que vocês estão? Como é que passaram o dia? Como é que tá essa quarentena? Como que essa quarentena está tratando vocês aí? Estamos aguardando só o nosso guru entrar, esperando o pessoal aí para entrarem lá dar um suporte. Oi, Nath. Ô, Glauco, eu já estou preparado aqui com o cafezinho, irmão. Já estamos preparando aqui, hein? Go Chasers, what's going on, guys? Thanks for coming on. Fraga, como é que tá aí? Já tá por aí, mano. Ah, isso daí. Eu só tô esperando agora. Vamos ver se o nosso amigo já entrou. Não sei se ele já entrou ou não. Nildo, bem-vindo, Nildo. Laudelino, como é que você tá aí, meu irmão? Vamos estar esperando aí. Ó, o Edu aí, o Paulo aí, obrigado por estarem entrando, moçada. Só estamos aguardando o mestre. Daniel do Pará, Daniel. Estamos precisando conversar, Daniel. Trocar uma ideia. É mais um mestre aí que nós vamos estar trazendo para somar. Oi? Não, 18h47 já. Cara, aquele plano, vou te falar, Edu, eu fiquei, aquilo lá pirou minha cabeça, mano, mexeu, nós vamos se programar, pode deixar. Acredito que vamos começar a fazer barulho aí. Vou estar investindo pesado com isso aí com vocês. Olha aí quem entrou, o mestre está entrando, vamos ter que trazer ele aí para dentro com nós, espera aí. Vamos, vou ter que fazer, né? Deixa eu ver aqui como é que eu puxo. Vamos ver como é que eu faço. Peraí. Vamos trazer o mestre aqui. Opa, peraí. O que não está deixando eu trazer? Adriano, bem-vindo, Adriano. Vamos ver se eu trago. Mas por que não está mostrando? Não está me deixando eu trazer você aqui, hein, Sandro? Deixa eu ver aqui, irmão, por que não está... Me dá um oi aí do teu, Sandro, só para mim te achar aqui, para puxar. Cara, escutei os áudios, comecei a escutar, comecei a pirar, mano. Comecei a pirar com os áudios. Sandro tá entrando, Éder. Estamos achando ele aqui, estamos puxando ele. Vamos ver o que está acontecendo que não está deixando o mestre entrar. Sandro, não sei por que ele não está. Vamos ver aqui. Vamos ver. Espera aí. Esther, bem-vindo, Esther. O Éder está aqui. Será que vai entrar? Espera aí. Olha quem está aí, espera aí. Opa. Como é que você está aí, meu irmão? Tudo bom? A internet está um pouco ruim, mas dá para poder falar. Tem que dar um salve aí pro mestre, pô. As ordens. Como é que você tá aí, mano? Estamos aqui no ralo, aqui no Nordeste brasileiro, desde dezembro. Nossa. Prospectando algumas minas de tantalita, trabalhando aqui com alguns rejeitos aqui na região e desenvolvendo projetos para concentração
de Tântalo e Nióbio aqui na região, a famosa Columbita. Columbita. Então, nós vamos estar batendo. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ia montar, até falei contigo nessa, eu falei, cara, vamos preparar. Eu ia preparar um roteiro para mim perguntar as coisas para o Sandro, mas Sandro, eu vou te falar uma coisa, cara. É tanta coisa para mim, eu tinha páginas de coisa que eu falei, o que eu vou falar com ele, cara? O cara é mestre de tudo. Eu vou te falar, mano, para vocês que conhecem, eu acho que todo mundo aí conhece o Sandro na live, não tem ninguém que não vai te conhecer, mano. Mas, para trazer literalmente reconhecimento da minha parte, cara, eu tenho só como te reconhecer como uma pessoa assim que me surpreendeu, mano. Não tanto pelo teu conhecimento mineral, mas a tua postura como pessoa, cara, o teu jeito, quem você é, cara, isso daí me surpreendeu, porque quando eu abracei e comecei a fazer isso lá atrás, nós começamos a conversar já em Indefia, né? Eu estava aprendendo, eu estava falando até isso com o Glauco e alguns dos meninos, que, cara, eu fiquei surpreso da tua atitude comigo, e daí conforme eu fui fazendo parte dos grupos, da tua atitude, cara, de ensinar as pessoas. São poucas pessoas. É verdade. Eu vou te falar, mano, não é porque você está aqui, mas a gente tem que reconhecer quando tem alguém de autoria no país. E você é uma pessoa que veste a nossa bandeira, que eu digo a bandeira da parte garimpeira minerada. Porque você não faz isso só aqui, cara, você está global. Aí, tá cortando um pouquinho lá do Sandro, onde ele tá. Vamos ter paciência com ele. Como é que vocês estão aí? Tá passando tudo certinho? Estão escutando bem? Tá aí, Sandro? Vamos aguardar, tem que ter paciência. Comece, mas devagarzinho. Sandrinha, bem-vinda. Como é que tá aí, Sandro? Vamos ver até onde vai, senão a gente derruba e traz ele de novo aqui dentro. Ó, vão colocando aí, eu vou falar para vocês que nós temos tá top, Fábio, top. É isso que eu queria ter uma noção, que eu não saí. Eu sei que o sinal. Vamos ver, vamos trazer. Deixa ele entrar aí. Deixa ele entrar aí. Vão postando, vão colocando as perguntas. Cara, eu tinha tanta pergunta aqui. Eu comecei a olhar o currículo do nosso mestre aí. Eu me assustei, cara. Eu falei, meu Deus, o que eu vou. Olha, que pessoa, cara. Olha, eu vou te falar. Eu estou só esperando ele entrar para nós puxar ele aqui. Mas como me surpreendeu ele, cara. Entendeu? Uma pessoa assim que abraçou, me ensinaram. Eu tenho aprendido muito com ele, muito com muita gente aí, né? Mas o Sandro ali, a gente teve uma oportunidade de estar junto. Cara, uma pessoa sensacional. Sensacional. Deus tem sido muito bom com nós. Tá aqui, peraí. Peraí, Sandro. Vamos ver se vai voltar. Voltou a internet aqui, tá uma conexão muito ruim aqui na. Não, mas eu calculei. E como é você, não tem problema. A gente sabe que aí você tá, a situação está pegando. Você está me ouvindo, que a tua imagem não está passando, mas o teu áudio está passando. Tá perfeito, tá perfeito. Dá para ouvir perfeitamente. Tá, então, bom, depois eu posto uma fotinha aí conforme for. Você quer esperar o vídeo ir, Sandro? Você quer, vamos meter bala? Tô às ordens, tô às ordens. Tá. Você tá passando o áudio tranquilo então aí para você? Tá perfeito agora. Tá. Cara, ó, eu tava falando disso daí, literalmente, cara, eu só tenho como te agradecer, peço a Deus que venha cuidar de você e da tua família, que Deus continue multiplicando, que você continue sendo essa pessoa
maravilhosa, cara. Eu falo assim de coração mesmo. Você abriu as portas do teu conhecimento para mim e você sabe, a gente teve a oportunidade de estar algumas quantas vezes junto ali no Pará e tudo. Eu acho que é só o início de outras coisas que nós vamos fazer. Mas eu quero te agradecer de coração, cara. E eu sei que tem muitos aqui no meio também que eu acho que podem compartilhar o mesmo sentimento de como você tem sido um paizão no garimpo, nas mineradoras, tem sido um mestre mesmo, com paciência, porque tem muita gente, Sandro, que são mestres, cara. Os caras entendem, mas eles não sabem se conectar com as pessoas, eles não sabem se relacionar, sabe, cara? E você tem o teu jeitinho ali de comover, de mexer com as pessoas, que eu acho isso sensacional, cara. É verdade. A grande questão é que nós temos uma diferenciação entre aquilo que é conhecimento e aquilo que é informação. E no mundo da mineração, você tem esses problemas, né? Pessoas que detêm a informação, mas que às vezes não detêm o conhecimento, porque o conhecimento é algo que você vivencia na prática diária, é no sofrimento, é no labutar, é por meio da pesquisa, é por meio do estudo, né? E o experimento é aquilo que nos forma e faz com que tenhamos base para fazermos as devidas pontuações, as correções e as instruções também de vida. Isso. Agora deixa eu te perguntar, falando nisso que nós estamos falando de informação, conhecimento, experimento, mão na massa mesmo. O que te puxou? Qual que foi aquele ponto de partida para você desse minerário? Você sempre foi assim, cara? Porque tem pessoas que elas naturalmente elas são de ensinar, de colocar a mão na massa, de ter a paciência, né? A grande lição da vida concernente à questão da mineração é a questão da humildade, né? Eu penso que nós estamos num mundo tão prostituído que é o meio da mineração, com diversas pessoas, agentes, corretores, na intenção de querer ganhar dinheiro com mineração, na intenção de apenas construir o seu próprio império, sem pensar no próximo. Então, eu acredito que vale muito a questão da honestidade, da transparência, da dedicação, de ser correto nos negócios. E é tudo isso que eu tenho tentado fazer, ser correto, ser honesto, ser transparente, tentar fazer as coisas com o máximo de profissionalismo possível e sempre procurar o conhecimento, né, no que tange a humildade. Eu creio que quando se fala em mineração, a humildade é tudo, tendo em vista que é um mercado de alto risco, de alto investimento, ou o empresário ganha muito dinheiro, ou o empresário perde muito dinheiro. Então, a mineração é o mundo dos extremos, né? O mundo dos extremos. Isso. E muitos altos e baixos, né, Sandro? Tem aqueles picos, um minuto o cara tá bombando, outro minuto ele tá lá embaixo, tá mudando a estratégia para poder se reestruturar, reconfigurar, se reformular. Tem muito disso também, não tem? Exato. Tem muito, é muito delicado. Agora, e deixa eu te perguntar, eu me lembro de nós falando, eu posso estar errado, eu acredito que mas você está mexendo nessa parte minerária o quê? Uns 10 anos, mais ou menos? Tem mais de 10 anos, né? Eu, na verdade, eu passei por diversos minérios, né? Comecei como corretor, né? Com o tempo eu comecei a pesquisar melhor esse tipo de minério, porque quando a gente entra na mineração, todo mundo sonha em ficar milionário, ficar rico, né? Vender toneladas e toneladas de minério de ferro, toneladas e toneladas de manganês. Só que conforme você vai pesquisando o mercado, vai entendendo o mercado, você vai se inserindo no mercado, você vai vendo que existe uma diferença entre aquilo que é ideal e aquilo que é real, e você vai se deparar que o real vem antes do ideal. E que toda a história ela é construída passo a passo. Você tropeça, cai, você tropeça, cai, e aí você vai galgando os altares do mundo. E aqui tem muita gente me perguntando aqui, até foi perguntas que eu recebi durante o dia. Cara,
O que te levou a ir para esse lado do minério? Tem pessoas que têm aquela paixão daquele minério específico. O que foi aquele ponto de dizer, eu vou ir para esse lado? Bom, na verdade eu tenho uma certa experiência em basicamente 5 minérios, né? Que é o manganês, é o cobre, a tantalita, a columbita e a wolframita. O que me levou a demandar para esses minérios foi uma necessidade que eu vi de dar suporte aos produtores, especialmente aqueles que têm serviço artesanal, fazer com que eles venham a ser envelopados para o mercado externo. Porque muitas das vezes o produtor tem o seu material, tem o seu minério, só que ele desconhece o valor que tem esse minério no mercado externo e às vezes ele não sabe lidar com o consumidor final, não conhece a cadeia produtiva, não conhece os meios para você industrializar aquele material, beneficiar aquele produto para que ele possa ter mais valor agregado no mercado, gerando mais lucro e principalmente o conhecimento do mercado externo. Porque como o mercado da mineração é um mercado que nos últimos 5, 10 anos foi muito prostituído por corretores e brokers de plantão na intenção de ganhar dinheiro, muitos produtores se afastaram do mercado externo e tiveram seus produtos desvalorizados por não conhecerem a dinâmica que é o mercado da exportação, especialmente o mercado chinês, que é um grande parceiro comercial da China e não tem para onde correr. Voltando para essas questões de minério estratégico, o que eu poderia dizer? Que o Brasil hoje detém uma das maiores reservas de minérios estratégicos do mundo, e esses minérios estratégicos vai ser o grande tesão do mundo no futuro para esses minérios estratégicos. Aí eu estou falando da tantalita, da columbita, no caso o nióbio, as terras raras, né, que vai ter alta demanda futuramente nos carros elétricos. Então eu abracei esse mercado porque é um mercado que tem bastante valor agregado, é um mercado, é um minério que geralmente ele está rolado a outros produtos, o que gera aí uma renda maior para o produtor. Você, por exemplo, lida com ouro. Nós sabemos que geralmente, juntamente com o ouro na região do Pará, sempre tem algum tipo de minério arrolado a esse ouro, aonde na exploração desse minério, no beneficiamento desse minério, o produtor consegue agregar um valor ao seu produto final, mas também ele consegue custear a sua operação. Então você tem o ouro associado com a cassiterita, com a columbita, com o cobre, com a wolframita. E isso nem sempre eles têm conhecimento, acerca disso. É aí onde entra o meu trabalho. É isso que eu ia te perguntar. Para o cara que está começando, eu estou com a fotinha aqui para aqueles que estão com saudade que não estão te vendo, pois eu mando aí para vocês, tá bom? Essa é minha. Sandro, tocando nisso, a gente esteve junto ali no Pará. Você sabe que eu passei por umas experiências, nós passamos por algumas experiências junto ali, e através do teu conhecimento eu consegui me aprofundar mais uma área que foi na questão do manganês, comecei a entender um pouco mais da casterita também. Agora, para o cara que está ali, né, vamos tocar ali na questão eu sei que Pará é muito forte por isso, em Macapí e na região do Amapá por inteiro. Mas o cara que está entrando, o minerador do dia a dia comum, que está indo atrás do ouro, está trabalhando com paixão, qual que seria a tua dica? Como que ele poderia entrar para começar a ter uma noção do que ele tem? Que nem eu mexo com ouro. Eu vou entrar ali numa área, eu vou ver um ferro, ou eu vou ver um minério predominante, eu não vou ter noção se às vezes eu não estou com uma casterita, ou eu não estou com manganês, ou própria a columbita, né, que vem é a columbita que vem da casterita, não, é o nióbio a columbita tem um nióbio rolado nela. Geralmente ela está flutuada. Então, o que seria, pelo teu conhecimento, o teu conhecimento que você falou, é experimentar, é mão na massa mesmo, é suar em cima do minério, é respirar o minério. O que você falaria para essas pessoas que estão iniciando e estão deixando de ter uma oportunidade de crescimento enorme? Né? Porque nós estamos falando, que nem você está falando, de minérios aqui que podem agregar um valor muito alto naquilo que eles
eles estão falando. Eu não estou entrando na questão de a pessoa tanto legal ou não legal, clandestino não, nós não vamos entrar nessa questão. Mas o cara está minerando, ele está tragando, ele está trabalhando a área dele. O que seria o primeiro passo? Que nem para mim, eu vou dizer que eu estou entrando, eu entrei ali na região do Parauapebas, Marabá, descendo um pouquinho, mas vamos dizer que eu estou numa área próxima à região entre Tucumã e São Félix, que eu estou legalizando ali para mim com mais uma pessoa. Tá? Okay. O que seria a tua dica? Se você dizer, Anderson, você vai entrar, é claro que você vai ficar com eu sei que tem casterita. Então eu sei que eu conhecendo você, eu sei que eu vou ter você como referência para mais trabalhar. Mas e o cara que não tem? O que ele deve de fazer, cara? Literalmente, o que ele sabe? Bom, o que seria o teu conselho, a tua dica? Juntar, você dizer, Anderson, eu começaria assim. Bom, o primeiro passo numa pesquisa mineral, como qualquer outra, é você ter uma análise, né, desse tipo de material do concentrado que se obtém na concentração final, seja ele na mesa, seja ele no GIG, que é bastante importante, ele fazer uma rota, uma análise no XRF, né, por fluorescência, onde ele possa descobrir todos os minérios que está rolado naquele ouro. Dentro desses percentuais, né, seja de ferro, seja o titânio, a cassiterita, que geralmente está associada no minério preto, ele então parte para uma rota de concentração a partir da densidade do produto. Então, por exemplo, o camarada está lá dragando o ouro. Ele draga o ouro e faz uma concentração do minério preto no final. Quando ele faz a concentração daquele minério preto, que são os minérios mais pesados, e o ouro está ali junto, ele analisa aquele concentrado. Dependendo do resultado que der o concentrado, ele então procura um especialista de como separar esse metal, seja na mesa, porque na mesa você faz a separação do ouro, seja naquela centrífuga padrão da centrífuga Quinels, onde vai fazer a concentração do ouro, e principalmente fazer uma análise do rejeito. Com base nisso, a gente então faz um estudo de viabilidade econômica, ou seja, saber se é viável de fato montar um GIG concentrador, montar uma resumidora, colocar novamente em aspiral para poder fazer uma concentração melhor dos produtos. Por exemplo, aqui na região aqui da Paraíba, você tem muito rejeito de mica, muito rejeito de quartzo, você tem muito rejeito de feldspato. A gente fez o teste em mesa vibratória, né? Por densidade, a mesa vai vibrando, vai lavando aquele minério e vai concentrando lá na ponta. Só que a gente fez alguns testes em aspirais, né? E a gente percebeu que a concentração da tantalita ou da columbita no aspiral é mais eficiente. Então é necessário que você faça, geralmente, pequenos estudos, monte também uma planta piloto, que é importante, antes de fazer um investimento pesado na mineração, para concentrar esses outros minérios que têm valor agregado, você tem que montar uma planta piloto. Você não vai montar um GIG de 6 camas, colocar lá 3, 4 gigs, 4, 5, 6 mesas. Não. Você vai ver como que o minério se comporta, você vai ver o teor desse material, vai ver se de fato você tem uma reserva suficiente que vale a pena você mineralizar para poder obter esse segundo produto, e pronto. É tranquilo. A grande questão, e é a minha palavra para todo mundo, é você procurar na sua reserva, na sua jazida, outro minério que te ajude a pagar a sua operação. Não basta você trabalhar... Custear o teu estudo, a custear a tua alavancagem. Exatamente. Não adianta você simplesmente mexer com ouro. Você tem que trabalhar com toda a cadeia de minérios que tiver presente dentro da sua jazida. É igual aqui na Paraíba. Tem muita gente que vem me pedir, por exemplo, aqui na Paraíba, falando sobre minas de tantalita. Eu sempre falo, não existe mina de tantalita. Você tem que trabalhar toda a cadeia de minérios presente na mina. Então, se na mina tem mica, você vai tirar mica e vai vender para as indústrias que trabalham com resistência. Se tem feldspato, você vai pegar aquele feldspato e vai vender para as indústrias de cerâmica. Aí sim,
você custeia a sua operação, que você tem um foco principal, que é o tântalo, por exemplo. Mas você tem outros minérios arrolados que, se você negociar, te ajuda a pagar a sua operação. Essa é a ideia, é isso que deveria acontecer nos garimpos. Sim, agora deixa eu te perguntar. E a dificuldade dele poder... vamos usar, eu vou me colocar nessa situação, porque eu estou dentro dessa situação atual. Você sabe disso, eu estou aprendendo, e eu estou indo com o freio de mão puxado, os dois. Os dois pés no freio de pé e o freio de mão puxado. Eu comecei ali com o manganês, estou dando continuidade, e eu quero agora estender um pouco mais. Vamos dizer que eu não tenho recurso para fazer tudo isso. Eu não tenho para planta, nada disso, eu estou iniciando. Eu vou começar a analisar esses métodos. Qual que é a dificuldade hoje no mercado de eu poder escoar esse material, de eu poder ter giro desse material para me ajudar? É um produto que hoje, esses minérios, Sandro, eu tenho como poder vender eles no mercado interno, ou seriam produtos que estariam disponíveis para mim vender para compradores externos, internacional? Não é algo que nós estamos falando ali, você está falando aí, onde você está na mica do quarto, eu estou anotando aqui, mano. Mica, quartzo e feldspato aí. Vamos voltar para o meu lado aqui onde que eu estou. Na região ali onde eu estava no Pará. Ali nós temos casterita, nós temos manganês, nós temos ouro, tem algo, eu acho que columbita, eu me lembro você mencionar também que tinha ali na região. O cobre, né? O cobre também, o cobre. O cobre na região, verdade. O cobre eu sei que ali é um pouco mais fácil, mas vamos falar da casterita, vamos falar da columbita. Qual que é a dificuldade de eu poder achar pessoas, compradores, né? Porque tem muito... Nós entramos nesse processo aqui, eu me lembro nós conversar sobre isso no passado, e você me falar um pouco sobre a questão. Nós entramos porque eu entrei na época comprando metal, vi quanto tinha de atravessador, vi a dificuldade do garimpeiro, do minerador, às vezes poder colocar o produto real na mão de um comprador real. Qual seria a dificuldade disso, Sandro? De eu iniciando e dizer, pô, peraí, eu tenho uma grande probabilidade de ter uma casterita na minha área, de ter o cobre. Qual que seria a dificuldade para o garimpeiro fazer isso? Ou não tem? Ou é mito também? Bom, a grande dificuldade da maioria dos produtores é eles saírem do sistema de garimpagem e eles se profissionalizarem. O que falta muito no meio da mineração, especialmente esses pequenos garimpos, é eles terem uma visão empreendedora. E dentro de uma visão empreendedora, nós estamos falando que ele deve absorver toda a riqueza mineral daquela jazida, ele deve avaliar os impactos ambientais, ele deve ver se aquilo que ele está fazendo vai de fato gerar um benefício para o coletivo. Daí é importante a questão falar também das cooperativas, né, porque as cooperativas ela tem um papel fundamental no aspecto social, não somente a questão ambiental, mas o aspecto social também potencializa bastante a esse produto estar numa vitrine correta, e as grandes empresas, quando vão comprar os seus minérios, a ideia deles é ter origem, é saber se de fato aquele material é legalizado, se ele tem procedência legal, se ele não é de nenhuma reserva indígena, se ele tem a permissão de lavra garimpeira, se ele tem a licença ambiental, se ele tem a licença de operação, se ele tem a licença de instalação, se ele tem os seus funcionários, todos eles usando os equipamentos adequados. Então tudo isso é importante. É por isso que para você alcançar o mercado externo com qualidade, você precisa analisar todas as nuances da sua cadeia produtiva. Agora, qual é a melhor maneira de lidar com o mercado externo ou o mercado interno? A título de liquidez, o mercado interno, por exemplo, ele tem um giro maior. Ele tem um giro maior, seja na questão do ouro, seja na questão do cobre, que as indústrias de fertilizante, por exemplo, tem uma demanda muito alta para cobre. São as indústrias de fertilizante de São Paulo, compra a malaquita, o chamado minério de cobre, de 14% a 15%,
que o mercado não consegue atender essa demanda. Então, no cobre, por exemplo, você consegue ter mais saída no mercado interno do que no externo. Você está entendendo? No entanto, no mercado interno você tem a questão dos impostos, né? Você tem o ICMS, você tem os tributos, você tem a questão do CEFEM, que é a compensação financeira mineral, que é pago à ANM, né, Agência Nacional de Mineração. No mercado externo você tem os benefícios de não ter o ICMS, você tem um valor agregado. O problema do mercado externo é que ele vai te exigir uma qualidade, ele vai pagar dentro de um determinado procedimento, após a inspeção, após a análise final. Geralmente o mercado chinês, nas primeiras operações, eles só pagam depois que chega no destino, e aí o produtor ele tem que ter um pulmão financeiro para poder absorver esse impacto logístico, esse espaço temporário entre a produção e o recebimento. Você está entendendo? Então, o correto é ele começar pelo mercado interno, procurar parceiros, fazer parcerias com indústrias que possam manufaturar, industrializar os seus produtos para agregar valor. E, aos poucos, ele vai saindo daquele mercado mais rudimentar. E ele vai se especializando, ele vai se profissionalizando. Ele vai fazendo as pesquisas necessárias. Você está entendendo? É isso que precisa fazer, e na maioria das vezes não acontece. Não acontece. Tá, e a minha pergunta para você sobre isso é o seguinte, que a gente sabe que isso daqui é real. Nós sabemos que muitos deles, documentação não consegue. Como eu falei aí na questão do Pará. Eu sei porque eu vim lutando 2 anos e meio para obter legalização de uma área lá que é só o Deus me acude. Né? Pedem café, pedem pedágio, pedem tudo, mas não tem certo. O que seria a tua dica para essas pessoas? Ir para outro lugar ou ir, porque daí é onde o cara só concentra no ouro porque dá uma liquidez sem ele ter toda a documentação que ele precisa. Não que eu estou enfatizando o cara fazer, eu estou falando da realidade, né, Sandro? Porque a realidade é que tem muita gente que está extraindo sem a documentação, querem fazer a coisa correta, mas infelizmente tem os órgãos que impedem, tem a parte política que impede. A gente falou um pouquinho sobre isso com o Glauco ontem também. Qual que seria a maneira de como dar uma volta nisso? Nós trabalhando no mercado interno, ele tem que ir totalmente legal para ele poder fazer isso. Ou se ele começa a testar e comprova o tipo de minério, isso vai facilitar ele poder se documentar? Sandro, o que pela tua experiência, que você tem lidado, eu acredito que você deve pegar clientes de tudo, né? Quem é documentado, quem vai se documentar, quem está indo atrás da área. O que seria uma... Eu não vou falar um conselho, mas o que você diria para pessoas assim, né? A grande dificuldade do Brasil é que você tem hoje o Ministério de Minas e Energia, mas o Ministério de Minas e Energia que não tem nenhum tipo de visão comercial. Porque se tivesse uma visão comercial, toda a burocracia seria fácil de ser resolvida. Então, você tem pessoas que, por exemplo, estão com processo no DNPM ou na ANM, que dura 2, 3 anos e até hoje não saiu sequer o alvará de pesquisa. E aí, qual que é a tendência desse tipo de mercado? São pelo menos 2. Número 1, explorar numa área que não é devidamente legalizada. Número 2, partir para a corrupção, que é o que mais acontece. Então, às vezes, o produtor tem um político-chave, um governador, um senador, e ele consegue mexer os pauzinhos dentro do DNPM, que nós sabemos que isso acontece, isso é uma realidade, você está entendendo? É uma realidade. Agora o que eu tenho visto, o caminho mais viável para se regularizar uma mina, uma área, para que você consiga vencer as etapas dentro do DNPM, ter uma certa facilidade, é quando você cria uma cooperativa em todo aquele trabalho a ser desenvolvido. A força das cooperativas é algo fantástico no mundo da mineração, não somente no Brasil, mas na África, na Colômbia, na Bolívia, no Peru. As cooperativas, ela têm uma força por quê? Porque ela tem a questão do social. A grande questão é que muitas cooperativas aqui do Brasil, elas são empresas disfarçadas. Às vezes quem ganha é só o presidente, os cooperados não ganham, eles não investem em equipamentos,
não investe em questão de impacto ambiental. Então, se você monta, se você cria uma cooperativa com um grupo de amigos em torno daquela área, reúne aqueles amigos, faz ali o estatuto acerca da cooperativa, coloca os planos, as metas, os planos de ação, planejamento estratégico, você consegue regularizar uma área no Brasil. Você consegue ter licenciamento com mais facilidade, porque tem um apelo do social, ou seja, não é uma exploração que vai beneficiar uma empresa, não é uma exploração que vai beneficiar um empresário, é uma mineração que vai beneficiar o coletivo, que vai beneficiar uma comunidade, que vai ter impacto no supermercado, na farmácia, no açougue, em fornecedores de equipamento. A sociedade cresce, a comunidade se desenvolve. Ele vai fornecer a economia local, né? Exato. Ela. Entendi. Esse é o único caminho. Agora, seria, para a pessoa que não pode, seria o certo, até o Glauco tinha mencionado, nós falamos sobre isso, seria certo daí ele também, se ele não puder fazer isso, ele ir no caminho de poder se inscrever e virar um cooperado numa cooperativa, ajudaria isso? Ou também tem restrições dentro disso? Porque eu estou com uma pessoa que eu vou estar trazendo semana que vem, que é o Dr. Marfuli lá do Amapá, que o cara manja sobre isso. Nós vamos estar falando sobre esse assunto específico semana que vem. Mas pela tua perspectiva, tua narrativa do que nós estamos falando, tem como poder fazer isso, Sandro? Seria um outro meio de poder dizer, não, peraí, eu vou me cooperar nessa cooperativa e através dali eu vou ver como eu consigo. Você vê isso como algo real? Porque eu já fui para algumas e eu vi muitas delas fecharem a porta porque tem outras intenções envolvidas, né? Vamos falar assim. Se a cooperativa ela tem uma área legalizada dentro do DNPM, com licença ambiental, com a licença de operação, e a pessoa tem vontade de entrar no ramo, eu acredito que vale a pena ela se associar à cooperativa, né? No entanto, ela vai estar submissa a um guarda-chuva, né? A uma autoridade, né? Ela vai ter a sua meta, ela vai ter a sua cota de participação, ela tem que saber que aquele produto que ela vai tirar é um produto que vai ser destinado à cooperativa, a cooperativa é a responsável por dar origem àquele material, ela tem que pagar uma taxa para a cooperativa, então nesse sentido pode valer a pena. Agora, se por exemplo, você é o dono de uma fazenda, ou você descobriu uma área rica, que tem condições de extrair minério, de extrair ouro, o melhor caminho que se tem é você criar uma nova cooperativa, porque tem um impacto no social. Quando se tem impacto no social, as portas se abrem. Abrem na Secretaria de Meio Ambiente, abrem no Ministério de Minas e Energia, abrem nos bancos, abrem nas empresas que fornecem os equipamentos, porque tem esse apelo do social. Os impostos são menores, né? O imposto para a cooperativa é menor, você está entendendo? O garimpeiro que é associado tem alguns certos privilégios, se não me falha a memória, junto ao INSS. Então, há uma cadeia de privilégios concernente a cooperativas de minérios aqui no Brasil. E eu acho que isso é um ponto importante, muito importante mesmo. Eu poderia citar, por exemplo, algumas cooperativas do Amapá. Só que, infelizmente, falta a eles essa visão dos presidentes dos cooperados, essa visão mercadológica. Lá no Amapá, por exemplo, você tem garimpos que é focado no ouro. Só que os camaradas não se preocupam em tentar desenvolver uma tecnologia para poder ter maior concentração daquele ouro. Eu cansei de ver pessoas, por exemplo, fazer aquelas rampas e colocar lá as plaquetinhas de cobre com mercúrio e jogando lama, e a lama indo embora e o ouro indo junto embora, né? E às vezes tem minério junto, tem tantalita, tem columbita, que às vezes é desprezada. Por quê? Porque falta essa visão mercadológica. O garimpeiro, ele precisa sair desse lado da garimpagem e se tornar de fato um profissional. Se profissionalizar, crescer. Você sabe por quê, Anderson? Sabe por quê? Se isso não acontecer,
as cooperativas, os pequenos produtores, eles vão acabar sendo engolidos pelas grandes empresas. As grandes É o que já empresas. está começando a acontecer. Nós já estamos Exatamente. vendo isso acontecer. Exatamente. Bom, pessoal, eu sei que eu ia até entrar nesse outro assunto, foi excelente que você mencionou isso, que tem um pouco a ver, eu acho que nós vamos poder bater nessa polêmica nesse tempo que estão aí, que chama-se nióbio. Hoje tem um grande mito, nós estávamos até pensando, você mencionou isso rapidinho, cara, é uma polêmica por trás disso, ao mesmo tempo de ter isso, que isso está trazendo muitos chineses para cá. O pessoal está falando, estão vindo comprar, estão comprando isso, estão comprando aquilo. Mas será que eles estão comprando porque falta essa visão? Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem. Será que não falta essa visão dentro, que nem você está falando mesmo, dentro do garimpeiro, dentro de estruturas para poder ensinar eles? Né? Uma das razões que eu te falei, que eu estou começando com essas lives aqui, eu quero estar trazendo, porque para fomentar informações para a pessoa ver que tem uma visão diferente por trás da porta do que ele está acostumado. Porque eu lido com muito garimpeiro, que nem você falou. Eu entro em áreas, eu tive lá. Fui testar a área, cara, que o cara, num teste, eu estava pegando o dobro do ouro do que ele estava pegando, e ele estava jogando fora. E eu mostrando para ele, moço, mas se você faz isso daqui, você já vai melhorar 150% da tua captação. A linha do pensamento do cara, não, eu tenho que lavar. Então, entrando nessa questão, me fala um pouco dessa polêmica que está tendo com os chineses vindo comprando tudo, amarrando um pouco isso dentro da questão, porque eu sei que você representa alguns caras lá fora, você tem compradores fortes disso lá fora, a gente já conversou, a gente já entrou no meio disso junto. Cara, o que é essa grande polêmica no nióbio? Eu estou aprendendo com vocês sobre isso, né? Aprendendo também que é algo que está entrelaçado com o que eu faço, seja na fabricação do equipamento ou na exploração, que eu estou me aprofundando mais agora também. Uhum. Cara, como que você consegue decifrar esse mito aí, essa grande polêmica, e entrando dentro da parte dos chineses entrando aqui no Brasil? Porque tá um quebra-pau ali no Pará, todo mundo... os chineses estão entrando e comprando tudo. Tem manganês, pelo menos os caras estão assumindo tudo. A grande questão é que existe muita teoria da conspiração concernente aos chineses aqui do Brasil. Nós temos que perceber o seguinte: se você tira a China do mercado mundial, se você isola a China do mercado brasileiro, praticamente você não tem condições de sobreviver. A mineração do Brasil não sobrevive sem a China. Por que a China? Por que a China é agressiva no mercado? Porque o Brasil nunca soube se impor na questão da valorização dos seus minérios, seja ele minérios nobres, metais menores, ou aqueles minérios estratégicos de maior valor. Eu estive, por exemplo, na conferência de Shenzhen, lá na China, no março do ano passado, falando sobre reservas de manganês. E eu conheci um empresário da Indonésia que ele trabalha com manganês. E ele me falou o seguinte: Sandro, na Indonésia, nós não exportamos matéria-prima, não sai uma única grama de manganês da Indonésia sem ser beneficiado, que é o manganês eletrolítico. Então, eles não vendem manganês como minério-prima, minério de manganês. Eles vendem só o manganês industrializado porque agrega valor. Como o Brasil é um fornecedor de matéria-prima, isso se torna um pouco complicado, porque acontece o seguinte: o Brasil produz a matéria-prima viaja até a China, viaja até o exterior, esse produto é manufaturado lá, beneficia e é vendido aqui, volta para cá novamente. Então, porque a gente não tem essa cultura, os caras vêm e dominam e os caras têm razão. A China tem razão, então não tem condições de você neutralizar a China. Só para você ter ideia, nos últimos 10 anos, os chineses fizeram investimentos aqui no Brasil na ordem superior de 100 bilhões de dólares. Das 300 empresas top mundial, 25 a 30 delas são chinesas, elas estão instaladas aqui no Brasil. Então, a China movimenta todo o mercado de mineração no Brasil.
Agora, o que é que se precisa fazer? É você estabelecer um elo de parceria, entendendo a cultura chinesa. A cultura chinesa é altamente arrojada, né? Você se especializar, chamar o chinês para ser seu parceiro de negócio. É a única maneira que tem de se crescer. Porque se isso não acontecer, você acaba sendo engolido pelas grandes empresas. Você acaba sendo engolido. E esse mito do nióbio também é outro mito que não faz sentido. Por quê? As pessoas estão acostumadas a ver aqueles vídeos antigos do Enéas, assistir aqueles vídeos antigos, né, do Jair Bolsonaro falando concernente ao nióbio, que você tem que lastrear o nióbio, que o Brasil detém a maior reserva mundial de nióbio. Só que o cara esquece que não adianta você ter um produto em grande quantidade, você tem a maior reserva do mundo, mas se o número de compradores são limitados, os compradores são os mesmos, então você tem uma grande oferta, mas você tem ainda uma demanda muito pouca, uma busca muito pouca pelo produto. Você está entendendo? Então, por isso que a ideia que se teria que fazer no Brasil seria você industrializar esses minérios, esse metal, para que através disso você agregue valor financeiro a esse material, para que você consiga ter um destaque no mercado. O grande problema, e aí vem outro problema no nosso Brasil, é o custo para se fazer isso. É o custo para se beneficiar o minério. Eu estava anotando isso agora que eu ia te fazer essa pergunta. É o custo energético, é o custo do Brasil. Só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Eu visitei uma mina de granito lá na Bahia, na mina de granito na Bahia. E eu falei assim, por que você não tira esse granito, corta em bloco, faz a chapa e vende no mercado interno? Ele me disse o seguinte, Sandro, se você pega uma rocha, faz os blocos, coloca no navio, manda para a China. Lá na China, os blocos são cortados, são laminados, traz de volta para o Brasil. Essa logística todinha de vai na China, corta, lamina e volta, sai mais barato do que fazer aqui no Brasil. Então, o custo do Brasil é complicado. Por quê? Porque nós não temos um Ministério de Minas e Energia com visão mercadológica. Por que o Chile é uma grande potência? Porque tem uma visão mercadológica. Por que o Canadá é uma grande potência na mineração? Porque tem uma visão mercadológica. É igual a China. A China detém hoje 90% das terras raras, mas ela não sai oferecendo as terras raras dela à torta e direito. Ela usa a sua reserva para poder fazer os seus eletrônicos. Por que o Brasil não poderia fazer a mesma coisa? Ter um projeto viável para poder beneficiar as terras raras, para poder separar o sério, neodímio, lantânio. O projeto de terras raras que é feito pela Codemig em Minas Gerais, há anos que eles tentam desenvolver para poder sair do papel. O Brasil, por exemplo, tem grandes reservas de grafite. Do grafite você tira o grafeno. Por que a gente tem que pegar o grafite e vender para fora, para depois a gente consumir a tecnologia que vem do grafeno que sai daqui? Por que o Brasil não desenvolve uma cadeia produtiva para se desenvolver o grafeno? Esse é complicado. Mas daí nós vamos bater na questão que nós estávamos falando ontem com o Glauco e alguns dos outros meninos que estão aí. O nosso problema, o que está? A política, cara? Quem está na frente, o nosso grande problema para isso seria o quê? A parte política, e política generalizando nos órgãos que eram para dar o suporte para fazer isso, e aí que barra. Exatamente, porque você tem um Ministério de Minas e Energia muito arcaico, você tem um Ministério de Minas e Energia que, por vezes, eles servem somente aos interesses das grandes empresas, né? As grandes empresas têm os privilégios, as grandes empresas têm a sua influência dentro do Ministério de Minas e Energia, e que poucas vezes o pequeno produtor ele é desvalorizado. Aí vem o Jair Bolsonaro, por exemplo, dizendo que vai cuidar, que vai focar do pequeno produtor, que vai focar no garimpeiro, só que não dá estrutura nenhuma. Então nós precisaríamos ter dentro do Ministério de Minas e Energia uma secretaria que pudesse fomentar esse pequeno produtor. Exatamente, ajudar esse pequeno a crescer. Por exemplo,
Aqui no Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba e no Rio Grande do Norte, existe um laboratório de tecnologia chamado CT Mineral. O CT Mineral é uma parceria feita com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então você tem aqui em Currais Novos, você tem em Parelhas, você tem em Natal. Qual que é a ideia deles? A ideia deles é dar suporte ao produtor. Lá, por exemplo, você consegue desenvolver rota química, você consegue fazer uma planta piloto para poder concentrar o cobre a partir de um concentrador, de um jig, ou de outro material que possa concentrar melhor esse material por meio da lixiviação, por meio de outras tecnologias possíveis. Por que não levar o Ministério de Minas e Energia não ter centros de tecnológicos para poder dar suporte ao pequeno produtor? Então falta muito isso, falta muito isso. Infelizmente, não tem, é a realidade. porque eles não conseguem ganhar no queca deles? Será que esse que é o grande? Eles tentam segurar os grandes, porque os grandes eles têm os carros que eles precisam. Porque a outra exatamente. Só que o problema é o seguinte, que as grandes empresas, elas são alimentadas pelos pequenos. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela produz o minério de ferro dela, produz o manganês dela, só que muitas vezes a própria Vale do Rio Doce compra lá de um pequeno. O pequeno vende diretamente para a Vale do Rio Doce. Você está entendendo? É isso que acontece. Então, se você tivesse um fomento para poder fazer o pequeno crescer, as cooperativas se desenvolver, uma vez que essas cooperativas, os pequenos produtores crescem e se desenvolvem, e todo mundo é beneficiado, você consegue gerar renda, você consegue gerar um crescimento exponencial naquela comunidade. É isso. E agora, voltando naquela questão de cooperativa, ontem nós estávamos falando sobre isso, como os meninos até mencionaram, o Fraga da Ilha mencionou, o Gama, o Eduardo também, sobre a questão, e se nós fosse nacionalizar, pegar, montar uma federação, não sei se a palavra seria correta, depois vocês me corrigem, mas se nós fosse unir e montar uma federação ou uma cooperativa nacional, com algo que a gente possa entrar com peso e dizer, peraí, a coisa vai ter que mudar. Seria esse um caminho, Sandro, de entrar em peso, se unir em peso? Porque não adianta um monte de cooperativa pequenininha. Teria que fazer uma associação, ou queria dizer, eu não sei qual seria a palavra correta, né? O termo correto. Seria uma cooperativa, seria uma federação das cooperativas, algo que a gente possa entrar de peso. Eu sei que anos atrás eu coloquei um projeto ali que eu sentei com algumas pessoas em Brasília, foi logo quando nós começamos a conversar, até busquei muita informação contigo, sobre a questão do ouro, né? Montar uma federação, uma cooperativa nacional. Eles vieram me falar acho que é a Ouro, que é a Agência Nacional do Ouro, né? Uma coisa assim que foi criada, que eu também nunca vi nenhuma bolufa fazerem nada para o pessoal. Eles estavam falando de fazer uma carteirinha de garimpeiro, tudo. Até bati de frente com os 2 ou 3 caras. Mas seria, às vezes, isso uma opção, Sandro, de unir todos esses garimpeiros, de unir essas cooperativas e montar, talvez, uma associação nacional ou uma federação, não sei o que teria mais peso para a gente poder entrar contra esses caras e dizer, meu, vamos parar isso daqui, vamos segurar isso aqui, tem que mudar. Porque eu acho que o povo, o cidadão comum, ele não entende o que a gente está passando, ele não entende o que acontece por trás da porta. Ele viu que essa porcaria dessas televisões colocam. Eles não veem o que passa, o que a gente passa lá dentro, né? Eu acredito o seguinte, da mesma forma que você tem o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração. O IBRAM, por exemplo, nós sabemos que é muito forte. O IBRAM, por exemplo, ele fomenta aquele evento que ocorre a cada 2 anos, chamado Expos IBRAM, né? Então, se houver um incentivo para que se crie um organismo igual o IBRAM, para poder atender esses pequenos produtores, seria um projeto viável. Você tem, por exemplo, o IBGM, né? O Instituto Brasileiro de Gêneros e Metais. Segura um minutinho, que os meninos estão falando aqui que está sem áudio. Vamos fazer o seguinte, deixa eu parar essa live bem rapidinho, pessoal, e eu vou abrir ela novamente. Vamos ver se às vezes também até o meu... voltou. O está falando que voltou agora. Deixa eu derrubar ela, que ela já vai acabar. Ela está com 54 minutos, nós temos só alguns minutos, ela vai derrubar.
Me dá 2 segundos, Sandro. Eu vou derrubar ela e entrar novamente. Tá. Às vezes até no teu ajuda aí, mano. Pera aí. Pessoal, aguentem aí, voltem aí que nós já vamos entrar novamente. Vamos ver se melhora aí pra nós. Pera aí. Pera aí, mano. Deixa eu parar aqui.